O silêncio no grande salão de Silverwood não era verdadeiramente silencioso. Era o pesado silêncio expectante que vem antes de uma tempestade. Uma coisa viva, feita de respiração contida e corações batendo. Eu era parte daquele silêncio, um fantasma tecido nas sombras da galeria superior. Eu vestia o cinza desbotado de uma criada de cozinha, um disfarce que cheirava a pão dormido e madeiras. Era uma camuflagem patética, mas havia me trazido até aqui. Até este momento, até esta destruição. Eu nunca deveria ter vindo. O pensamento foi um estilhaço afiado de gelo no meu peito. Mas ele havia parado de vir até mim 3 dias atrás. Kalin, meu Kalin, o rei alfa que me encontrou na biblioteca, perdida em um volume de antiga sabedoria de ervas, e que me olhou não como uma serva, mas como se eu fosse a única estrela em um céu escuro. Por 6 meses, construímos um mundo secreto em horas roubadas. Caminhadas no jardim de rosas, banhado pela lua, onde seu riso era um som quente, particular. Conversas na silenciosa farmácia, onde ele falava do peso da coroa, não para seu conselho, mas para mim, sua mão roçando a minha enquanto ele pegava uma xícara de chá, um toque que enviou uma corrente de raio direto à minha alma. Ele falava de um laço mais profundo que linhagens de sangue, uma verdade que um dia não precisaria de esconderijo. O conselho vê alianças, Lyra. Ele havia sussurrado uma noite, sua testa apoiada na minha. Mas meu lobo só vê você. Quando for a hora certa, eu escolherei você antes de cada ancião e cada matilha. Você não é meu segredo. Você é a única verdade do meu coração. Eu acreditei nele. Oh, quão tola e completamente eu acreditei nele. Minha mão escondida nas dobras da minha saia áspera deslizou para o leve inchaço do meu abdômen. Um segredo diferente vivia ali, uma pequena verdade tremeluzente que havíamos criado. Eu havia planejado contar a ele esta noite, depois da cerimônia. Eu tinha as palavras aninhadas na minha boca como pedras preciosas, mas o silêncio dele nesses últimos dias havia se transformado em uma coisa monstruosa e ecoante. Então eu vim aqui para testemunhar a escolha por mim mesma. As grandes portas gemeram ao se abrir. Ele entrou, Kalin. O ar deixou meus pulmões em um doloroso jorro. Ele era magnífico e terrível, vestido na armadura cerimonial de obsidiana e prata. Ele era, em cada centímetro, o rei, mas seu andar, geralmente tão fluente e poderoso, era rígido. Seus ombros, tão frequentemente relaxados em minha presença, eram uma linha tensa, e seu rosto, seu belo rosto, era uma máscara. Sua mandíbula estava cerrada, seus lábios uma linha fina e severa. Mas foram seus olhos que me despedaçaram. Onde eu estava acostumada ao calor e ao fogo âmbar, havia apenas um vazio plano e polido. Um estranho olhava de trás de seus olhos. Este não era o homem que havia beijado minhas lágrimas para longe. Esta era uma estátua. Minha marca, aquela que ele havia colocado na curva do meu ombro, em um momento de reivindicação quieta e profunda, começou a queimar. Não o calor gentil de sua memória, mas uma dor aguda e insistente. Olhe para cima, eu implorei a ele com cada partícula do meu ser. Lembre-se do meu nome, lembre-se de nosso filho. As 5 candidatas deslizaram para o palco como cisnes em um lago escuro, filhas das casas mais poderosas, cada uma obra-prima de política e graça. E entre elas estava, inevitável como o inverno, Sarafina da casa véu de gelo, cabelo como luar fiado, olhos de azul cristalino penetrante, um emblema vivo de poder frio e calculado. A multidão suspirou seu nome. Ela era a escolha correta, a única escolha para um rei que valorizava seu trono. O ancião-chefe, um homem antigo com uma voz como pedra raspando, pronunciou as palavras rituais. Kalin, rei alfa de Silverwood, sangue do primeiro lobo. O reino prende a respiração. Os tratados estão equilibrados. Fale agora e nomeie o coração que baterá ao lado do seu. Nomeie sua rainha.
O silêncio que se seguiu foi absoluto, um vácuo que roubou o ar da sala. Eu pressionei um punho contra minha boca. A queimadura no meu ombro tornou-se uma brasa. Agora diga meu nome. Termine a farsa. Ele se moveu. E estava errado. Tão errado. Seu passo era mecânico. O andar de um fantoche. Ele parou diante de Sarafina. Ele não olhou para os outros. Ele não olhou para as sombras. Ele simplesmente abriu a boca e uma palavra morta e oca caiu. Sarafina. O salão irrompeu. Uma torrente de ruído. Aplausos, uivos, a aprovação estrondosa de um reino assegurando seu futuro. O som foi uma onda física que se chocou contra mim. Mas eu não senti nada. Eu estava dormente. A dor no meu ombro explodiu em uma supernova de agonia. Eu desabei contra a fria coluna de pedra. Um grito silencioso rasgando minha garganta. Através do borrão das minhas lágrimas, eu o vi pegar a mão dela. O vi levantar seus dedos delicados aos lábios. O vi, o sorriso glacial triunfante que tocou a boca de Sarafina. Ele executou o gesto perfeitamente. Ele não mostrou hesitação, nem arrependimento, nem um lampejo do homem que havia jurado que eu era sua única verdade. Eu era nada, uma distração, a fantasia tola de uma serva. A vida dentro de mim chutou, um protesto minúsculo e desesperado. Nosso filho. O pensamento foi um golpe final e esmagador. Um som escapou de mim. Um lamento de animal ferido engolido pelo rugido jubilante. Eu me afastei da coluna, minhas pernas tremendo tão violentamente que pensei que falhariam. Eu tinha que ir agora, antes que a tristeza se solidificasse e me prendesse aqui para sempre. Eu fugi pela escadaria em espiral destinada a servos, meus pés escorregando nos degraus gastos. As passagens estavam desertas, todos reunidos para o espetáculo. Minha respiração vinha em arfadas dolorosas e irregulares que ecoavam na garganta de pedra vazia do castelo. Seu filho, ele escolheu outra rainha, enquanto seu próprio sangue cresce dentro de mim. A humilhação era um gosto de cinza e cobre. Eu não testemunharia a união deles. Eu não respiraria o ar deste lugar traiçoeiro por um momento sequer. Meu pequeno quarto nos aposentos da curandeira era um refúgio transformado em prisão. Eu me movi como um autômato, enchendo uma pequena bolsa com coisas práticas. 2 vestidos de lã, o medalhão da minha mãe, uma bolsa das minhas ervas mais vitais. Eu pausei na janela estreita. Abaixo, no pátio central, fogueiras estavam sendo acesas, pintando os rostos que celebravam em tons mutáveis de laranja e ouro. Em algum lugar nessa multidão, Kalim estava lá aceitando a fidelidade de seus senhores por sua sábia escolha estratégica. Sarafina estava sem dúvida já planejando a decoração de seus novos aposentos, e ninguém em todo Silverwood sabia que o verdadeiro herdeiro do rei e a mulher que o carregava estavam desaparecendo na noite impiedosa. Eu coloquei ambas as mãos no inchaço da minha barriga, onde 2 pequenos corações batiam um ritmo frenético contra minhas palmas. Perdoe-me, eu sussurrei, as palavras saindo arranhadas. Nunca fomos feitos para este mundo de coroas e mentiras. Com um último olhar agonizado para o quarto que havia guardado minhas frágeis esperanças, eu puxei meu manto com força, seu capuz cobrindo meu rosto. Eu escapei pelo portão dos fundos desguarnecido, aquele usado por caçadores e carroceiros de lixo. A noite de inverno me envolveu, seu frio, um tapa chocante depois do calor do castelo. Mas era um frio limpo, honesto. Eu não olhei para trás para as torres brilhantes da fortaleza de Silverwood. Eu não vi as portas do grande salão se abrirem, nem o rei tropeçar em uma sacada, suas mãos apertadas no peito como se tentasse arrancar seu próprio coração. Eu não ouvi o uivo que me seguiu, um som de tal desolação animalística crua que silenciou as festividades e fez lobos por todo o território levantarem suas cabeças em tristeza inexplicável compartilhada. Eu já havia partido, uma sombra engolida pelas sombras mais profundas dos pinheiros antigos,
carregando meu coração partido e meu frágil segredo duplo para o desconhecido. Willowbrook não tinha segredos. Tinha histórias tranquilas contadas ao redor das lareiras nas longas noites de inverno. Minha história era simples e triste. Uma jovem viúva, seu marido perdido em uma escaramuça na fronteira, buscando um lugar pacífico para dar à luz seu filho e fugir de sua dor. Os aldeões, gentis e pragmáticos, fizeram poucas perguntas. A dor era uma linguagem que eles entendiam. Eles me deram a velha cabana da herborista, onde a floresta beijava a fronteira da aldeia, suas paredes de pedra cobertas de era, seu telhado cedendo com a memória. Em troca, eu ofereci minhas mãos e meu conhecimento. Eu consertei a perna quebrada do velho Aaron depois de uma queda. Eu preparei um chá que acalmou a tosse convulsa de Millicent. Eu ajudei no parto dos gêmeos do ferreiro em uma noite de tempestade, meu próprio corpo pesado e dolorido em simpatia. Com cada cataplasma aplicada, cada febre resfriada, eu me reconstruí, não como Lira, o coração secreto do rei, mas como a curandeira. O nome tornou-se uma armadura. 3 meses se passaram. As neves profundas derreteram em riachos lamacentos e brotos verdes teimosos empurraram através da terra endurecida pela geada. Meu corpo havia se transformado. Minha barriga era um domo largo e tenso, tão grande que eu tinha que manobrar de lado pela porta da minha própria cabana. A parteira da aldeia, vovó Marin, havia estalado a língua e me cutucado gentilmente. Maior que qualquer bebê único que eu já vi, criança, ela murmurou, seus velhos olhos sábios cintilando. Parece 2 cabeças, 2 pares de cotovelos lá dentro. Uma bênção dupla ou um desafio duplo. Gêmeos. A possibilidade era uma emoção secreta e um terror profundo. 2 vidas para proteger, 2 herdeiros de um trono que os havia rejeitado. Eu tentei não pensar nele, mas no profundo silêncio da noite, quando o vento assobiava pelas frestas na pedra, ele estava lá, não como uma memória reconfortante, mas como uma dor física persistente. A marca no meu ombro nunca desapareceu. Deveria ter. Entre os nossos, uma marca de companheiro rejeitado se dissolve quando o laço é rompido, deixando apenas uma memória e uma cicatriz na alma. A minha fez o oposto. Escureceu de um rosa pálido para um prata profundo e furioso e queimava, não constantemente, mas em ondas imprevisíveis, uma dor latejante profunda que me roubava o fôlego. Às vezes, ela inflamava quando o vento soprava do norte, da direção de Silverwood. Às vezes, me acordava de um sono profundo, pulsando com um calor que parecia um grito silencioso. E às vezes, naqueles momentos borrados entre o sonho e o despertar, eu sentia uma presença, uma angústia vasta e sem forma pressionando as bordas da minha mente. Uma sensação de ser procurada, caçada por uma consciência tão desesperada que não tinha forma. Eu me sacudia para acordar, meu coração batendo. Era a tristeza pregando peças, um membro fantasma de um laço rompido. Kalin havia escolhido Sarafina. Seu laço comigo, se é que algum dia foi real, estava quebrado. Qualquer outra coisa era a poesia perigosa de um coração partido. Meus dias eram uma litania de tarefas simples: moer ervas, ferver xaropes, visitar os doentes. Eu estava pendurando maços de lavanda para secar nas minhas vigas, quando a porta da minha cabana se abriu sem uma batida. O jovem Finn, filho do lenhador, estava lá, seu rosto pálido, seus olhos arregalados com um medo que não era para si mesmo. Mestra Ara, cavaleiros da capital. Minhas mãos pararam. Um maço de lavanda caiu, espalhando botões roxos pelo chão. E daí, Finn? Minha voz estava calma. Uma voz de curandeira. Não traía nada do súbito galope selvagem do meu coração. Eles estão na estalagem. Eles dizem que o rei Alfa perdeu a cabeça. O mundo inclinou.
Agarrei à beira da minha mesa de carvalho maciço. Explique. Ele rasgou as províncias orientais em pedaços. Enviou sua guarda real para cada aldeia, questionando a todos. Ele está procurando por uma mulher. Ninguém sabe quem, mas ele está oferecendo uma montanha de ouro por ela. Eles dizem que sua raiva é como uma tempestade. A própria terra está doente com ela. As colheitas estão falhando por onde ele passou. Lobos estão uivando para a lua o dia e a noite inteiros. As palavras de Finn caíram. Cada uma pedra caindo no lago tranquilo da minha nova vida, procurando por uma mulher. A marca no meu ombro acendeu, uma súbita e cruel pontada de calor tão intensa que eu ofeguei. Os bebês, chutaram violentamente, uma agitação de movimento que parecia pânico. Não é da nossa conta, Finn, eu consegui dizer, forçando minha voz à firmeza. Os problemas dos reis estão longe de Willowbrook. Obrigada por me avisar. Depois que ele saiu, eu afundei no meu banco, minhas pernas inúteis. Ele estava procurando. Por quê? Para me silenciar permanentemente, para apagar o embaraço do nosso caso antes do casamento, ou o pensamento era uma chama minúscula e traiçoeira. Será que vovó Maureen estava certa sobre uma bênção dupla? A linhagem real tinha magia antiga? Ele poderia de alguma forma sentir seus herdeiros? Não, isso era fantasia. Ele havia feito sua escolha com olhos frios e claros. Isso era outra coisa, talvez a culpa de um rei ou uma manobra política que eu não conseguia entender. Eu me levantei e caminhei até a pequena janela que dava para a linha de árvores. A floresta estava pacífica, salpicada pelo sol da tarde. E então eu os vi. Movimento. Uma sombra que era muito sólida entre as folhas em movimento. Então outra, 5 lobos maciços, seu pelo da cor de nuvens de tempestade, parados perfeitamente na beira da floresta. Suas cabeças estavam levantadas, suas narinas dilatadas. Eles não estavam olhando para a aldeia, eles estavam olhando diretamente para a minha cabana. Um frio mais profundo do que qualquer inverno penetrou meus ossos. Eles haviam me encontrado. A queima no meu ombro tornou-se uma conflagração, espalhando-se pelo meu braço e pelo meu pescoço. Isso era diferente, isso era um sinal de fogo. E sob a dor, a presença que eu havia sentido em meus sonhos bateu em minha mente com clareza aterrorizante. Era uma onda de necessidade pura, não diluída. Era um uivo que ganhara forma. Era ele. Ele não estava apenas procurando. Ele estava perto. Muito perto. Minha respiração embaçou o vidro frio. A porta dos fundos dava para a floresta. Eles estariam lá. O porão de raízes era uma armadilha mortal. Não havia como correr. Não disso. Uma batida pesada e deliberada soou na minha porta da frente. Os lobos na linha de árvores estavam em suas formas animais. Este era alguém que andava sobre 2 pernas. Meu tempo como ara havia acabado. Peguei o atiçador de ferro da lareira ao lado do lar. Seu peso era um conforto patético. Caminhei até a porta, minha outra mão embalando o inchaço feroz e protetor da minha barriga. Respirei fundo e estremecendo. E abri. Um homem estava no meu limiar, flanqueado por 2 guerreiros cujo tamanho e quietude gritavam guarda real. Mas meus olhos foram atraídos para o homem no centro. Ele era mais velho, seu cabelo escuro, mas fortemente prateado nas têmporas. Seu rosto marcado pelas linhas de comando e preocupação. Ele não usava armadura, apenas um manto de viagem escuro, mas sua postura era a de um homem que havia liderado exércitos. Seus olhos, de um âmbar profundo e conhecedor, encontraram os meus, e neles eu vi não ameaça, mas um alívio profundo e cansado. Minha senhora, ele disse, e o título era tão estranho, tão chocante depois de meses de mestra, que eu recuei. Eu sou Ronin, primeiro beta do rei Alpha Kalim. Percorremos um caminho muito longo para encontrá-la. Apertei o atiçador, segurando-o entre nós como uma espada esbelta e ineficaz. O senhor está enganado.
Meu nome é Ara. Eu sou a curandeira da aldeia. O olhar de Ronin suavizou-se com algo perigosamente próximo à piedade. Você é Lyra, anteriormente uma aprendiz de curandeira em Silverwood Keep. Você carrega a marca de reivindicação do rei em seu ombro esquerdo, e você carrega seu filho, talvez filhos, dentro de você. O mundo se estreitou para o espaço entre suas palavras. Como ele poderia saber? A marca estava escondida. Minha condição poderia ser a de qualquer viúva. O rei, Ronin continuou, vendo a negação em meus olhos, descreveu a forma exata e a localização dessa marca para cada capitão, cada batedor, cada beta no reino. Ele a desenhou na terra, a esculpiu em mesas. Ela o assombra. Ele não dormiu uma noite inteira desde que você desapareceu. Ele está rasgando o próprio tecido deste reino para encontrar a companheira que desapareceu após a escolha. A palavra companheira foi um soco no meu estômago. Ele escolheu outra, eu sibilei, a velha traição subindo como bile. Ele se apresentou diante de todo o reino e nomeou Sarafina Frostale. Seu laço comigo, se existiu, foi rompido naquela noite. Ronin balançou a cabeça, um movimento lento e triste. Ele não a escolheu, não verdadeiramente. Naquela noite acreditamos que agentes da casa Frostale, colocou um veneno em seu vinho cerimonial, uma mistura vil de acônito e raiz de sombra. Não tinha como objetivo matar, mas suprimir. Acorrentou seu lobo, rompeu sua conexão com seus próprios instintos e com você. O chão pareceu balançar sob meus pés. A memória de seus olhos vazios, seu andar mecânico, não tinha sido indiferença. Tinha sido cativeiro. Isso é impossível, eu sussurrei. Mas o protesto era fraco. A dor em minha marca, sua recusa em desaparecer, era uma evidência que eu havia me recusado a ler. Os efeitos passaram 3 dias depois, disse Ronin, aproximando-se, sua voz urgente. Ele acordou de uma névoa escura, gritando seu nome. A primeira coisa que ele fez foi correr para seu quarto. Quando o encontrou vazio, a mandíbula de Ronin apertou. O que se seguiu não foi a dor de um rei por uma amante dispensada. Foi a raiva e o desespero de um lobo que havia perdido sua verdadeira companheira. Sua outra metade. Minha mão subiu involuntariamente ao meu ombro, para a cicatriz prateada que queimava como uma brasa. Eu senti então, não apenas como minha dor, mas como um eco, uma agonia distante e correspondente, um uivo preso na pele de um homem. Por que você está me dizendo isso? Minha voz era um fio esfarrapado. Por que não me arrasta de volta? Porque não é seguro, disse Ronin sombriamente. Ele enfiou a mão em seu manto e retirou um pedaço de pergaminho. Seu selo quebrado, mas seu brasão ainda visível. Um cristal de gelo estilizado. O brasão Frostale. Nós interceptamos isso a caminho de um capitão Frostale. Eu o peguei com dedos dormentes. A caligrafia era elegante, fria. A pomba suja foi localizada na aldeia do sul. O problema e quaisquer complicações resultantes serão limpos antes que a lua cheia. Viva a rainha Sarafina! Complicações. Eles queriam dizer meus bebês. Um medo frio e cristalino, mais afiado do que qualquer outro que eu já havia conhecido, se instalou em minhas veias. Eles não queriam apenas que eu fosse embora. Eles não queriam vestígios de um herdeiro rival. Assassinos? Eu respirei. Ronin assentiu. Eles provavelmente já estão aqui. Minha senhora, Kalin está vindo. O laço o está puxando para cá como um ímã. Toda vez que sua marca queima, ele sente como um ponto de bússola. É o único fio que o impede de perder a cabeça completamente. Mas se os véus de gelo chegarem até você primeiro... Ele não precisou terminar. Um som quebrou o silêncio tenso. Não um uivo, mas o estalo seco e limpo de um lançamento de besta vindo da floresta. Uma flecha brotou através da moldura da porta, a 1 polegada da cabeça de Ronin, sua ponta brilhando com uma pasta escura e viscosa.
veneno de acônito. Eles estão aqui. Ronin rosnou, seu corpo já se preparando para a ação. Ele me empurrou de volta para a cabana, o porão de raízes. Vá agora. Outra flecha estilhaçou a janela, espalhando vidro. Eu tropecei, meu equilíbrio lançado pelo meu corpo pesado. Através da dor quebrada, vi lobos escuros fluindo das árvores. Não os observadores cinzentos, mas feras elegantes, negras como ônix, com olhos como lascas de sílex. Os dois guardas de Ronin irromperam da varanda, seus corpos embaçados enquanto se transformavam no meio do salto, encontrando os atacantes em um choque de presas e fúria. Ronin se virou para mim, seus olhos ardendo com luz âmbar. Ele puxou uma adaga longa e esbelta de sua bota e a pressionou em minha mão. O cabo era frio, a lâmina gravada com prata. Isso morderá até mesmo um lobo transformado. Não hesite. Então sua forma embaçou, expandiu-se e um grande lobo cinza prateado ficou em seu lugar. Com um rugido que sacudiu as paredes da cabana, ele se lançou através da janela estilhaçada para o caos exterior. Eu estava sozinha nos destroços da minha vida segura e simples, uma adaga de prata na mão, os gritos de batalha em meus ouvidos e as vidas de meus filhos dependendo de uma escolha. Esconder-me na escuridão e orar, ou finalmente parar de correr. A marca no meu ombro era um raio de sol de dor, e através dela eu o senti, Kalin. Uma tempestade de fúria e medo mais perto do que nunca. Um tsunami de poder correndo em direção a esta pequena cabana na beira do mundo. Ele estava vindo, mas os assassinos estavam aqui. Olhei para a porta do porão, depois para a janela quebrada e moldurando a violência lá fora. O lobo prateado de Ronin estava cercado, sangrando de um corte em seu flanco. Ele estava ganhando tempo para eu me esconder, para me encolher. Olhei para minha barriga, onde dois corações batiam um protesto rítmico e feroz contra minhas costelas. Soltei a adaga. Ela bateu no chão de pedra. Eu não era uma guerreira, eu era uma curandeira. Mas uma curandeira sabe que algumas feridas exigem mais do que ataduras. Alguns males exigem uma luz muito brilhante para suportar. Juntei as palmas das mãos, fechando os olhos. Busquei o poder que sempre escondera, a luz dourada e gentil que unia ossos e resfriava febres. Mas desta vez não pedi gentileza. Pensei em meus filhos, na vontade roubada de Kalin, no veneno na taça e nas mentiras no salão. Pensei em justiça. E a luz que respondeu não foi gentil. Foi o nascer do sol na minha alma. Saí pela janela quebrada para o ar com cheiro de sangue da clareira e comecei a brilhar. A clareira era um pesadelo de mandíbulas estalando e aço reluzente. Ronin, um magnífico lobo prateado, era um turbilhão de dentes e fúria, mas 3 lobos negros o perseguiam, seus movimentos coordenados, letais. Um dos guardas do rei jazia imóvel na grama. O outro mancava muito, o sangue escurecendo seu pelo castanho claro. E no centro de tudo, de pé com calma e fria compostura, estava uma figura em um manto preto com capuz, uma máscara de crânio de lobo obscurecendo seu rosto. Eles seguravam uma besta recarregada, sua ponta apontada não para os lobos, mas para mim. Eu os ignorei. Caminhei em direção a Ronin, meus pés descalços deixando pegadas de luz cintilante na terra pisoteada. A radiância dourada fluindo da minha pele pulsava com o meu batimento cardíaco, com os ritmos gêmeos dos meus filhos. A luta diminuiu. Lobos, tanto amigos quanto inimigos, viraram a cabeça, narinas dilatadas com o cheiro incomum de magia de vida pura e não diluída. Não era o poder de um lobo. Era algo mais antigo. Você não o terá, eu disse, minha voz ressoando com uma harmonia que parecia vibrar no próprio ar. Ajoelhei-me ao lado de Ronin, colocando minhas mãos brilhantes no profundo corte em seu flanco. Ele estremeceu, um suspiro humano escapando de sua garganta lupina.
A carne sob minhas palmas retorceu-se e se uniu. O sangramento estancou, a ferida se fechando em uma nova cicatriz rosa em segundos. O assassino mascarado se recuperou primeiro. Uma bruxa. A voz era feminina, aguda com desgosto e surpresa. A censurado do rei é uma bruxa. Os véus de gelo pagarão o dobro por este prêmio. Seu dedo apertou o gatilho. Levantei a cabeça, encontrando as órbitas vazias da máscara de crânio de lobo. A luz ao meu redor brilhou, um desafio silencioso e desafiador. Mas a cura havia me custado. Uma onda de tontura me invadiu. O brilho dourado tremeluziu. Eu havia me aprofundado demais, muito rápido. A assassina percebeu. Um sorriso cruel era audível em sua voz. A luz se apaga, bruxinha, e dardos com ponta de prata não se importam com magia. Ela levantou a besta e então a floresta irrompeu. Não foi um som primeiro, mas uma sensação, uma pressão no ar, uma vibração no chão. As árvores na extremidade mais distante da clareira explodiram para dentro, não pelo vento, mas pela passagem de algo inimaginavelmente maciço e rápido. Um lobo, preto como uma meia-noite sem estrelas, maior do que qualquer besta natural, irrompeu para o aberto. Seus olhos não eram âmbar, mas ouro fundido queimando com uma inteligência que era puramente, terrivelmente selvagem. Ele se moveu em um borrão de sombra e fúria. Ele cruzou a distância até a assassina em um piscar de olhos. Não houve luta. Um momento ela estava de pé, besta levantada. No seguinte, o lobo negro maciço tinha o braço dela em suas mandíbulas. O estalo nauseante de osso foi mais alto do que qualquer grito que ela pudesse ter feito. Ela foi arremessada de lado como uma boneca descartada, seu corpo caindo em um monte quebrado contra um carvalho. Os lobos negros restantes, sentindo a mudança no poder primordial, viraram e fugiram para a floresta, seus rabos entre as pernas. O grande lobo negro estava ofegante no centro da clareira, sangue escorrendo de seu focinho. Seus olhos dourados varreram a área, avaliando antes de pousar em mim. Ronin, de volta à forma humana e agarrando seu lado agora curado, curvou a cabeça. Meu rei! Mas o rei não olhou para ele. O olhar do lobo estava fixo em mim, no meu rosto, nas minhas mãos. A curva impossível da minha barriga. A fúria animal bruta em seus olhos vacilou, substituída por algo tão vasto, tão vulnerável, que roubou o ar dos meus pulmões. Ele deu um passo em minha direção, depois outro. Sua cabeça maciça baixou, narinas dilatadas enquanto seu cheiro marcava o ar ao meu redor. O cheiro do meu medo, da minha magia, da minha gravidez. Ele choramingou, um som suave e quebrado, completamente em desacordo com a criatura monstruosa que acabara de encerrar uma vida sem esforço. Então o ar cintilou. A forma do lobo embaçou, contraiu-se e se remodelou. E Kaelin ajoelhou-se diante de mim na grama manchada de sangue. Ele estava descalço, vestindo apenas calças rasgadas. Ele estava mais magro, emaciado, como se tivesse estado queimando de dentro para fora. Seu cabelo estava selvagem, sua barba por fazer, e ele estava chorando. Lágrimas silenciosas abriam caminhos pela sujeira em suas bochechas. Suas mãos se levantaram, tremendo violentamente, pairando sobre meu estômago, com medo de tocar. Lyra, ele engasgou. Meu nome, uma oração, uma maldição, uma tábua de salvação. Você está viva. Seus olhos, aqueles lindos olhos âmbar que eu lembrava, estavam despedaçados. Eles continham um universo de dor. Você está... Ele não conseguia dizer. Seu olhar estava fixo na prova inegável de nosso filho, de nossos filhos. Eu não conseguia falar. A visão dele, quebrado e ajoelhado, despedaçou o último dos meus muros defensivos. Toda a raiva, a traição, os meses de dor solitária desmoronaram diante desta verdade crua e inegável. A angústia dele era tão real quanto a minha.
Lentamente peguei uma de suas mãos trêmulas. Coloquei-a firmemente em minha barriga, onde um pequeno pé chutou naquele exato momento. Não uma, mas duas vezes, em rápida sucessão, de lados opostos. A respiração de Kalim engasgou. Ele sentiu. Seus olhos voaram para os meus, arregalados de espanto e de uma alegria nascente e comovente. Um filho, ele sussurrou. Nosso filho. Filhos, eu sussurrei de volta, minha própria voz embargada pelas lágrimas que eu não conseguia mais conter. Seu rosto se contorceu. Ele curvou a cabeça, sua testa pressionando meu abdômen, seus ombros sacudindo com soluços silenciosos e dolorosos. O poderoso rei Alfa, ajoelhado não por um inimigo, mas pelo toque de seus filhos ainda não nascidos. Depois de um longo momento, ele olhou para cima, sua expressão crua. Por quê? A única palavra continha oceanos de confusão e dor. Por que você não me contou? Por que você fugiu? A pergunta feita com tal genuíno espanto reacendeu uma faísca da minha antiga mágoa. Recuei minha mão. Contar-lhe, Kalim. Quando? Eu deveria ter me imposto através da multidão que aplaudia depois que você escolheu outra. Deveria ter enviado um bilhete para seus aposentos nupciais. Ele estremeceu como se tivesse sido atingido. Eu não a escolhi. Eu nunca o faria. Eu te vi. O grito rasgou-me, meses de agonia engarrafada finalmente liberados. Eu estava lá, escondida na galeria, como o segredo que eu era. Eu o vi pegar a mão dela. Eu o vi olhar para ela com nada, nenhum sentimento. Você não me procurou. Você nem sequer hesitou. Ele se levantou, sua própria angústia se transformando em frustração. Porque eu não estava em minha própria mente, Lyra. Meu lobo estava acorrentado, minha vontade envenenada. Eu era uma casca vazia naquela noite. Você acha que isto... Ele gesticulou descontroladamente para si mesmo, para a clareira, para o reino em turbulência. Você acha que algo disso foi minha escolha? Acordar com um laço gritando no meu peito? Um laço que você havia rompido ao desaparecer? Passar cada momento acordado desde então, rasgando o mundo em pedaços, procurando por você, apenas para ter meu próprio conselho sussurrando que eu enlouqueci? Ele passou a mão pelo cabelo, sua voz caindo para um sussurro áspero e quebrado. Você tem alguma ideia do que é sentir sua companheira, sua verdadeira companheira, desaparecer da face da terra? Sentir o laço esticar e desfiar, mas nunca quebrar. Uma tortura constante. Saber em sua alma que ela está viva e carregando seu filho, mas não ter ideia de onde ou se ela sequer quer ser encontrada. Sua vulnerabilidade era uma arma mais poderosa do que qualquer raiva. Ela me desarmou completamente. O laço eu também o senti. A queima que não desaparecia, a presença fantasma, os sonhos. Eu pensei que você tinha me jogado fora, eu disse, a luta esvaindo-se de mim, deixando apenas exaustão e uma dor profunda e latejante. Eu pensei que tudo entre nós era uma linda mentira que você contava para passar o tempo. Kalim encurtou a distância entre nós em duas passadas, suas mãos, ainda tremendo, levantaram-se para acariciar meu rosto. Seu toque era febril, desesperado. Olhe para mim, ele comandou suavemente. Olhe nos meus olhos, Lyra. Veja a verdade. Você é minha companheira, minha verdadeira companheira. O laço a reconheceu antes que eu tivesse coragem de falar com você. Você acha que eu trocaria isso por qualquer coroa, qualquer aliança, qualquer poder neste mundo ou no próximo? Um soluço escapou da minha garganta. As paredes tinham ido embora. A represa estourou. As lágrimas vieram quentes e implacáveis. Ele me puxou para seus braços, cuidadosamente, atento à minha barriga. E me segurou enquanto eu chorava contra seu peito. Ele me segurou como se eu fosse a coisa mais frágil e preciosa de todos os reinos, sussurrando meu nome repetidamente em meus cabelos.
Eu esperei por você naquela noite. Eu chorei em sua pele. Eu tinha as palavras prontas. Kalim, nós vamos ter um filho. Eu as pratiquei. Ele me embalou suavemente. Oh, meu coração bravo e bonito. Eu sinto muito. Eu sinto muito por ter falhado com você. Estávamos ali na clareira arruinada, cercados pelas evidências de violência, agarrados um ao outro, enquanto as primeiras estrelas começavam a perfurar o céu crepuscular. Foi Ronin quem quebrou o momento, sua voz grave. Meu rei, a assassina. Era Selene Frostelli, a irmã mais nova de Sarafina. Kalim ficou muito imóvel. A ternura em seus olhos endureceu em algo letal. O ar ficou frio ao redor dele. Então é guerra, ele disse. As palavras secas, finais. Eles tentaram assassinar minha rainha e meus herdeiros. Não há como voltar atrás disso. Ele olhou para mim, sua mão voltando a repousar em minha barriga. Eles tentaram tirar tudo de mim. Minha vontade, minha companheira, meu futuro. Eu queimarei a casa Frostley até o chão antes de deixá-los ameaçar você novamente. Um coro de uivos se ergueu à distância. Não um som lúgubre, mas um grito de reunião. Dezenas de vozes, centenas convergindo. Seus lobos, disse Ronin. Eles respondem ao seu chamado. Kellen assentiu, sua máscara real se assentando em suas feições, embora seus olhos nunca perdessem sua suavidade quando olhavam para mim. Retornamos a Silverwood esta noite. Os véus de gelo responderão por sua traição antes da lua cheia. Ele olhou para mim, uma pergunta em seu olhar. Não uma ordem, um apelo. Pensei na nota da assassina. Complicações. Pensei em Martia, a velha enfermeira que havia sido gentil comigo. Pensei no reino se despedaçando. E pensei nos corações gêmeos batendo em sincronia com o meu. Coloquei minha mão sobre a dele em minha barriga. Juntos, eu disse. Ele se inclinou, pressionando a testa na minha. Sempre, ele jurou, deste fôlego até o meu último. Ele me ajudou a subir em seu enorme cavalo preto, montando atrás de mim, seus braços uma gaiola segura ao meu redor e de nossos filhos. Enquanto cavalgávamos na escuridão que se aproximava, o exército de lobos leais fluindo ao nosso redor, como um rio vivo de pelos e fidelidade. Eu me inclinei para trás em seu calor. O laço entre nós, não mais uma fonte de dor, zumbia com uma nova e tentativa frequência. Ainda não estava completo. Ainda estava cicatrizado, ainda em carne viva. Mas pela primeira vez desde aquela noite horrível no grande salão, parecia uma promessa. E à frente, as luzes da fortaleza de Silverwood brilhavam no horizonte, um farol de um lar do qual eu havia fugido, um trono que nunca quisera, e uma guerra que agora teríamos que enfrentar juntos. A cavalgada para Silverwood foi um borrão de vento, cascos estrondosos e a sinfonia de uivos dos lobos do rei. Eu existia em uma bolha do calor de Kalen, e o zumbido baixo e constante do laço, que agora parecia menos uma ferida e mais um fio de ouro nos costurando novamente. Ele falava pouco, mas sua presença era uma constante garantia. Sua mão nunca deixava minha cintura. Seu queixo repousava na minha cabeça. Seu lobo, tão perto da superfície, era uma força palpável de fúria protetora fervendo sob sua pele. Nós não cavalgamos por 3 dias. Nós cavalgamos pela noite, uma maré implacável de poder avançando em direção à capital. Os lobos do rei abriram caminhos pelas florestas, sua vontade coletiva curvando a própria paisagem à nossa velocidade. Enquanto a aurora tingia o céu oriental de rosa pálido, a silhueta da cidade de Silverwood surgiu. Mas a visão que nos encontrou roubou o fôlego dos meus pulmões. Colunas de espessa fumaça negra se elevavam no ar da manhã de vários distritos dentro das muralhas. A grande bandeira que deveria ter voado acima do portão principal, o lobo prateado empinado em um campo de azul meia-noite, havia sumido. Em seu lugar,
tremulando ao vento, estava uma bandeira de branco gelado, ostentando um único cristal azul vívido. O estandarte véu de gelo. Não, Ronin respirou ao nosso lado, seu rosto pálido. Eles não ousariam um golpe total. Eles ousaram, disse Kalin, sua voz um rosnado baixo e perigoso que vibrou pelas minhas costas. Eles tomaram minha cidade. Um batedor em um cavalo espumante galopou até nós, escorregando da sela para ajoelhar-se na lama. Meu rei, eles se moveram à meia-noite. Lord Frostale tinha aliados dentro da guarda da cidade. Os portões foram abertos por dentro. Ele mantém a fortaleza. Ele se declarou Lorde Regente, citando sua mente instável como motivo. Ele nomeou Sarafina rainha. O braço de Kalin apertou-me. Meu povo, reféns. Senhor, o batedor engasgou. Aqueles que permaneceram leais, servos, guardas, membros do conselho que se recusaram a jurar a ele. 37 almas. Eles serão executados ao meio-dia de hoje na praça principal como uma lição. Um nó frio se formou em meu estômago. Quem? Eu perguntei, minha voz mal um sussurro. Os olhos do batedor piscaram para mim, cheios de pena. Eles levaram Mártia, minha senhora, a velha enfermeira da ala real. Ela foi a primeira em sua lista. Mártia. Seu nome foi um soco no meu coração. Ela tinha sido quem me encontrou chorando em um corredor depois de um comentário cruel de uma mulher nobre. Ela me trouxe leite com mel e sussurrou: o valor de uma mulher não está em seu nome, criança, mas na força do seu coração. Ela sabia, eu acho, sobre Kalin e eu. Ela nunca disse uma palavra, apenas me deu sorrisos gentis e cobertores extras. Temos que salvá-los, eu disse, virando-me na cela para olhar para Kalin. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas seus olhos eram ouro fundido. Lyra, você não pode entrar nessa cidade. Se eles a capturarem, se nós não fizermos nada, 37 pessoas morrem por sua lealdade a você. Eu o interrompi. Um fogo que eu não sabia que ainda possuía acendendo em meu peito. Eu não terei o sangue de Mártia em minhas mãos, porque ela foi gentil com uma serva. Temos que tentar. Eu vi a guerra em seus olhos, a necessidade do Alfa de proteger sua companheira, guerreando com o dever do rei para com seu povo. Ele olhou para mim, para a determinação em meu rosto, e algo em sua expressão mudou. Uma luz feroz e orgulhosa acendeu nas profundezas douradas. Você é notável, ele murmurou, para que só eu pudesse ouvir. Então ele levantou a voz, dirigindo-se ao mar de lobos e guerreiros montados atrás de nós. Os véus de gelo acreditam que venceram. Eles acreditam que estão seguros em um trono roubado atrás de muralhas roubadas. Sua voz carregou, impulsionada por sua vontade de alfa, soando clara e desafiadora. Eles estão errados. Um rosnado unificado surgiu do exército. Um som de fúria primal. Hoje recuperamos o que é nosso. Hoje mostramos a esses traidores o que acontece quando se ameaça a companheira de um rei, seus herdeiros e sua matilha leal. Por Silverwood. O rugido de resposta foi ensurdecedor. Por Silverwood. O exército tornou-se uma avalanche. Atingimos as defesas externas da cidade como uma força da natureza. Os soldados de Frostale no portão não estavam preparados para o poder frenético de um alfa reclamando sua companheira e seu lar. Kalin lutou na frente, um redemoinho de graça letal, sua espada um borrão de prata. Eu fui mantida em um bolso protetor de seus guardas mais de elite, mas eu vi o suficiente. Vi a lealdade nos olhos de seus lobos enquanto eles atravessavam o inimigo. Vi a própria terra, que teria adoecido sob sua dor, parecia se reanimar. Vinhas se retorceram em torno das bandeiras Frostale, puxando-as para baixo. Pássaros mergulharam nos rostos dos invasores. Era como se o espírito do reino lutasse ao lado de seu rei. Dentro de 2 horas, havíamos lutado até a base da própria fortaleza. As grandes portas estavam trancadas.
Mas foi a cena na praça em frente que congelou o sangue em minhas veias. Uma plataforma elevada, 37 figuras ajoelhadas, cabeças baixas, guardas com machados de pé atrás delas, e em um trono erguido às pressas nos degraus da fortaleza. Lord Corvus Frostale sentado com Sarafina ao seu lado, seu rosto uma máscara de triunfo frio. Um mensageiro correu até Kalin, seu rosto sombrio. Meu rei, os termos de Frostale. Ele diz que se você não se render à sua justiça, ele executará os reféns um por um, começando pela velha. Kalin rosnou, dando um passo à frente. Ronin agarrou seu braço. É uma armadilha, senhor. No momento em que você sair, os arqueiros o abaterão. Se eu não for, Martia morre, Kalin rosnou. Observei Martia, sua cabeça grisalha erguida, mesmo na derrota. Ela havia me mostrado coragem. Agora era a minha vez. Antes que alguém pudesse me deter, escorreguei do cavalo. Passei por Kalin, por Ronin, para o espaço aberto entre nossas forças e a plataforma. Lyra, não! O rugido de terror de Kalin foi uma coisa física. Continuei andando, meu coração batendo forte contra minhas costelas, minhas mãos pressionadas em minha barriga. Parei na metade, à vista de todos. Levantei a voz e ela não tremeu. Lord Frostale! O som se espalhou no súbito silêncio mortal. Todos os olhos se voltaram para mim. Corvus Frostale inclinou-se para a frente, suas feições afiadas e cruéis marcadas pela surpresa. A compostura gélida de Sarafina se quebrou em um olhar de puro ódio venenoso. Eu sou Lyra, declarei. A mulher que você envenenou um rei para apagar. A mulher cujos filhos você chamou de complicações a serem limpas. Um murmúrio percorreu a multidão, tanto os Frostale quanto os nossos. Você quer que o rei se renda? Eu lhe ofereço um prêmio melhor. Abri minhas mãos ligeiramente, indicando meu corpo inchado, a verdadeira companheira do rei e seus herdeiros ainda não nascidos. Leve-me. Deixe os reféns irem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então o caos irrompeu atrás de mim. O rugido de negação de Kalin sacudiu a praça. Mas os olhos de Frostale brilharam com malícia calculista. Ele viu instantaneamente. Um herdeiro vivo era uma ameaça, mas um herdeiro vivo em suas mãos era a arma definitiva. Uma troca intrigante, ele respondeu, sua voz untuosa. O rei sentimental faria qualquer coisa por você. Muito bem. Avance, garota. Sozinha. Lyra, não ouse. A voz de Kalin era áspera, implorando. Eu me virei e olhei para ele uma última vez. Despejei cada gota do meu amor, da minha confiança, do meu apelo em meus olhos. Confie em mim, tentei dizer sem palavras. Então me virei e caminhei em direção à plataforma, em direção ao homem que me queria morta, meus passos firmes nas pedras. Foi a caminhada mais longa da minha vida. Enquanto passava pela fila de reféns, Martia encontrou meu olhar. Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas, mas ela me deu o mais tênue e orgulhoso aceno. Mãos rudes me agarraram no momento em que estive ao alcance. Os guardas de Frostale amarraram meus pulsos. Fui arrastada pelos degraus e empurrada para o chão diante de Corvus Frostale. Ele se inclinou, seu hálito frio no meu rosto. Então esta é a donzela insignificante que começou uma guerra. Ele zombou. Você será a corrente que finalmente arrastará aquela besta louca para seus joelhos. Ele assentiu para seu capitão. Liberte a ralé. Os reféns foram libertados, cambaleando em direção às linhas de Kalin. Martia foi ajudada a se afastar, seus olhos nunca me deixando. No momento em que o último refém estava livre, o sorriso de Frostale desapareceu. Agora, ele disse aos seus arqueiros nas muralhas, matem o rei. Mas eu já estava me movendo. Enquanto os arqueiros se preparavam, lancei-me de lado, não para escapar, mas para colidir com Sarafina. Caímos em um emaranhado de saias.
A primeira salva de flechas voou descontrolada, cravando-se no chão onde Kalin estava. Ele já estava se movendo, um lobo negro mais uma vez lançando-se contra os guardas de Frostale ao meu redor. Mas Frostale foi rápido. Ele me puxou para cima, uma adaga de cristal de gelo brilhante, aço forjado no gelo, mortal para a nossa espécie, pressionada contra minha garganta. Mais um passo, besta, e eu abro a garganta dela, ele gritou. Kalin derrapou para uma parada brusca, seu rosnado uma promessa de morte. O impasse manteve a praça congelada. O gume frio mordia minha pele. E então, de dentro de mim, um novo poder se agitou. Não minha luz curativa, algo mais. Algo nascido do laço do meu amor, das vidas gêmeas dentro de mim. Um poder de pura desafio protetor. Eu não o comandei. Ele simplesmente irrompeu. Um pulso de energia dourada anelado com prata irrompeu do meu corpo. Não foi um ataque. Foi uma proclamação, uma declaração do laço de verdadeira companheira, da linhagem real, de um amor que veneno e política não podiam quebrar. A adaga forjada no gelo em minha garganta se estilhaçou, explodindo em inofensivo pó azul. A onda de choque jogou Corvus Frostale para trás, seus olhos arregalados de terror atordoado. E nas muralhas os arqueiros de Frostale gritaram, largando seus arcos, agarrando suas cabeças enquanto a onda de verdade e poder os varria. Naquele momento de silêncio atordoado, Kalin atacou. Ele era um borrão de fúria noturna. Ele cruzou a distância antes que Frostale pudesse se levantar. Suas mandíbulas se fecharam não na garganta do Lorde, mas no braço que havia segurado a adaga na minha. O som foi final. A batalha pela praça estava lá acabada. Mas enquanto Kalin se transformava de volta, puxando-me para seus braços, verificando meu pescoço freneticamente em busca de feridas, um novo som surgiu, não da praça, mas das profundezas da fortaleza, um estrondo profundo e ressonante, como o fechamento de uma porta colossal. E da torre mais alta, uma estranha luz verde doentia começou a pulsar. Sarafina, que estava lá acuada, olhou para Lune, e uma esperança desesperada e louca iluminou seu rosto. É tarde demais. Ela cuspiu, sangue nos lábios de sua queda. O coração do inverno já está acordado. A fortaleza. A fortaleza não é mais sua. Kalin e eu nos olhamos. A sala do trono estava tomada. O Lorde traidor derrotado, mas o antigo coração mágico da fortaleza de Silverwood havia sido despertado pela traição de Frostale, e sua luz era da cor do veneno e do desespero. A verdadeira batalha parecia estava lá apenas começando. A luz verde pulsava do pináculo mais alto da fortaleza, um brilho doentio e rítmico que parecia bater em sincronia com um coração lento e antinatural. O ar ficou mais frio, o frio da manhã de primavera se transformando em uma mordida de inverno. A geada começou a formar teias de aranha nas pedras a nossos pés. O sorriso louco de Sarafina era um traço de triunfo em seu rosto pálido. Você acha que venceu? Ela sibilou, levantando-se. Você venceu um pátio. O coração do inverno dormiu sob esta fortaleza por séculos, alimentado pela linhagem de verdadeiros alfas. Meu pai encontrou os antigos ritos. Ele não queria apenas seu trono, seu tolo. Ele queria a fonte do seu poder. E agora ele responde ao sangue véu de gelo. O rosto de Kalin estava sombrio. Ele sabia do que ela falava. Eu podia sentir seu pavor através do laço, um peso frio e afundando. O coração é uma nascente, ele me disse, sua voz tensa. Ele liga a força do alfa à terra. Se eles o corromperam, a terra morre com ele. Ronin terminou, sua expressão horrorizada. As colheitas falhando, os lobos selvagens. Não era apenas sua dor, meu rei. Era isto. A luz verde pulsou novamente, mais forte.
Uma onda de tontura me invadiu. Uma sensação de profunda anormalidade que fez meu estômago revirar. Os bebês se retorceram dentro de mim, não em protesto, mas em reconhecimento. Uma estranha frieza correspondente se espalhou do meu centro. A decisão de Kalim foi instantânea. Ronin, proteja a cidade. Nenhum véu de gelo sai. Lyra, você vai para uma casa segura. Não, a palavra era quieta, mas absoluta. Coloquei a mão no braço dele. O laço, Kalim, eu também senti. Essa luz, ela machuca o laço. É como uma faca fria tentando nos separar. E as crianças, elas sentem isso de forma diferente. Eu vou com você. Absolutamente não. É um nexo mágico, corrompido e instável. Não arriscarei você nem eles. Você nos arrisca mais nos deixando para trás, onde outro assassino pode nos encontrar. Eu contestei com a lógica da curandeira, cortando seu medo protetor. E se este coração está ligado à linhagem alfa, então seus herdeiros podem ser a chave para acalmá-lo. Sua mandíbula trabalhou, o conflito rugindo em seus olhos. O laço entre nós vibrava com seu medo, minha resolução e aquela estranha resposta fria de dentro do meu ventre. Finalmente ele praguejou baixo e veemente. Você fica atrás de mim. Ao primeiro sinal de perigo, Ronin tira você, mesmo que tenha que deixá-la inconsciente. Você entende? Eu assenti, sabendo que não obedeceria, mas aceitando seus termos por enquanto. Entramos na fortaleza. Era uma tumba. Os corredores familiares, antes cheios de vida, estavam vazios e congelando. A geada cobria as tapeçarias, silenciando suas cenas vibrantes sob uma camada branca. Nossa respiração saía em nuvens no ar. O único som era o presságio e profundo zumbido vindo de cima, vibrando na pedra. Subimos, as escadas serpenteando pela torre central. O frio tornou-se tão intenso que queimava. Kalim me puxou para perto, compartilhando o calor de seu lobo. Mas mesmo isso parecia diminuído. O laço entre nós parecia tenso, fino, como se a luz verde estivesse sugando seu calor. No topo, a porta para a câmara ritualística era uma enorme laje de carvalho antigo, agora coberta de gelo. Estava barrada por dentro. Kalim não hesitou. Ele se transformou, o magnífico lobo negro batendo seu ombro contra a porta. A madeira estilhaçou com um som como um tiro. Nós invadimos. A câmara era circular, revestida com janelas que deveriam ter mostrado o céu, mas estavam em vez disso preenchidas com aquela luz esmeralda turbilhão. No centro da sala estava o pódio e nele, pairando no ar, estava o coração do inverno. Não era um objeto físico, mas um nexo de energia pura e concentrada. Normalmente, Kalim havia dito, brilhava com uma luz clara, prateada, azulada, a cor de uma lua de inverno. Agora, era um verde canceroso pulsando com poder malevolente. E parado diante dele, suas mãos estendidas como se conduzisse uma sinfonia de decadência, estava um homem antigo e murcho que eu não reconheci. Ele vestia as cores do véu de gelo, um ancião, um feiticeiro. O último alfa vem, o homem cantou, sua voz como gelo rangendo, e ele traz a embarcação. Bom, o coração anseia por novo sangue puro para completar sua transformação. Silêncio, verme. Kalim rosnou, voltando à forma humana, colocando-se diretamente entre o feiticeiro e eu. Você profanou uma confiança sagrada. Você pagará com sua vida. O feiticeiro riu, um som seco e crepitante. Minha vida está gasta, rapaz. Eu a derramei nisto. A era do véu de gelo amanhece. O poder do coração fluirá apenas através de nossas veias, e a terra se tornará uma gloriosa perfeição congelada. Ele fez um gesto afiado. Tendrilhas de energia verde chicotearam do coração, não em Kalim, mas em mim. Elas se moveram como víboras, buscando a vida dentro de mim. Kalim se moveu para interceptar, mas a energia passou por ele como se ele não estivesse lá. Estava buscando magia específica,
A magia do potencial, da nova vida, da linhagem real. As tendrilhas verdes tocaram minha barriga. Agonia. Era um frio tão profundo que parecia fogo. Eu gritei, caindo de joelhos. Estava tentando drenar a vida das crianças, usar seu poder inato para alimentar sua corrupção. Não! O rugido de Kalin sacudiu a torre. Ele se lançou sobre o feiticeiro, mas o velho simplesmente acenou com a mão. Um escudo de gelo sólido se formou, jogando Kalin para trás com força brutal. Ele bateu na parede, o gelo rachando com o impacto. Eu podia sentir sua dor, sua raiva, seu terror por nós, uma tempestade caótica, através do laço. Mas sob minha própria agonia, a frieza dentro de mim se agitou novamente. Não uma defesa, uma resposta. Meus filhos não eram apenas vítimas passivas. Eles eram da linhagem alfa. Sua magia, ainda não nascida e não formada, era da mesma fonte do coração. Eles não lutaram contra o frio. Eles falaram com ele. Parei de gritar. Foquei para dentro, além da dor, nas duas faíscas de vida dentro de mim. Eu não tinha poder para lutar contra isso, mas eu era a mãe deles. Eu era o condutor deles. Eu podia lhes dar uma voz. Pressionei minhas mãos na barriga, minhas lágrimas congelando nas bochechas. Não lhes enviei minha luz curativa. Enviei-lhes meu amor. Enviei-lhes imagens da força de seu pai, das florestas verdes de Silverwood, de corações quentes e tocas seguras. Enviei-lhes a verdade do laço entre Kalin e eu, um laço do qual eles nasceram. Este frio é uma mentira. Eu sussurrei para eles com minha alma. Mostre a verdade. A resposta não foi uma explosão de poder. Foi uma mudança de frequência, uma nota pura e clara como um sino de prata ressoou do meu centro. Era o som da inocência, do potencial, de um direito legítimo. A luz verde na sala vacilou. As tendrilhas de energia puxando meus filhos afrouxaram seu aperto. O feiticeiro tropeçou, sua concentração quebrada. O que é isso? Impossível. A nota de prata clara cresceu, ressoando com as próprias pedras da fortaleza. Ela se chocou com o zumbido verde doentio do coração corrompido, e lentamente a luz verde começou a se desfazer. Em seu núcleo, uma partícula de azul prateado lutava para ser livre. Kalin viu. Ele se levantou, seus olhos fixos naquele núcleo de luz pura dentro da corrupção. Ele não atacou o feiticeiro. Ele passou por ele em direção ao próprio coração. Ele levantou as mãos, não em agressão, mas em súplica, em reivindicação. Eu sou Kalin. Sua voz de alfa encheu a câmara, tecendo-se com a nota prateada de nossos filhos. Filho de Arion, sangue do primeiro lobo, verdadeiro alfa de Silverwood. Este coração é meu para guardar. Esta terra é minha para proteger. Você obedecerá ao seu mestre. Ele derramou sua vontade, seu amor por sua terra e seu povo, e seu amor desesperado e consumidor por mim e por nossos filhos no coração. A nota de prata de dentro de mim e o poder de sua reivindicação se encontraram. A casca verde corrompida se estilhaçou como vidro. Uma onda de luz azul prateada, ofuscante e bela, explodiu para fora. Era purificadora, curativa, absoluta. Ela varreu o feiticeiro. Ele deu um último grito, não de dor, mas de desespero, enquanto a obra de sua vida se dissolvia em nada, e ele desabou em pó. A luz varreu Kalin, varreu-me, encharcando as pedras da fortaleza, fluindo pelas janelas e pela terra abaixo. A geada antinatural recuou. O calor da verdadeira primavera voltou ao ar. O zumbido havia sumido, substituído por um silêncio profundo e pacífico. Kalin estava ao meu lado em um instante, me envolvendo em seus braços. Lyra, você se machucou? Os bebês? Eu estava tremendo, exausta, mas o frio invasivo havia desaparecido. Em seu lugar estava um calor profundo e pacífico. O laço entre nós não era mais fino e tenso,
Era um rio rugidor de luz prateada, mais forte do que nunca, zumbindo com o novo e puro poder do coração recuperado. E dentro de mim, as duas pequenas vidas estavam quietas, pacíficas, como se dormindo após um grande esforço. Eles estão seguros, eu sussurrei, enterrando meu rosto em seu pescoço. Estamos todos seguros. Ele me segurou, seu próprio corpo tremendo de alívio. Havíamos recuperado o trono, derrotado os traidores e purificado o coração do reino. Mas enquanto eu olhava por cima do ombro de Kellyn, para a luz prateada agora suave pulsando no centro da sala, eu sabia que nossa jornada não havia terminado. Havíamos salvado Silverwood. Agora tínhamos que governá-lo juntos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de consequências. A luz purificadora do coração do inverno varreu Silverwood como uma maré curadora. Os leais ao véu de gelo, com sua vontade quebrada com o fim da corrupção, renderam-se em massa. As lavouras falhas no leste mostraram os primeiros brotos verdes. Os relatos de lobos selvagens cessaram. A própria terra suspirou de alívio. Mas dentro do castelo, o trabalho estava apenas começando. Kalin era uma tempestade de atividade, realizando conselhos, dispensando justiça, reconstruindo a confiança. Lord Corvus Frostal, com o braço perdido, foi aprisionado para aguardar um julgamento formal. Sarafina, quebrada e silenciosa, foi confinada às masmorras. O destino da Casa Frostali seria decidido pelas matilhas reunidas, um acerto de contas que remodelaria as alianças do reino. Eu fui instalada nos aposentos reais, não nos quartos menores da aprendiz de curandeira, mas na espaçosa suíte adjacente à do rei Alfa. Era avassalador. Tapeçarias retratando batalhas lendárias, móveis esculpidos em madeira escura antiga, uma varanda que dava para toda a cidade. Os criados se moviam com eficiência silenciosa, tratando-me com uma deferência que me fazia arrepiar a pele. Eu não era mais Lyra. Eu era minha senhora, sua graça, futura rainha. O peso disso era uma pressão física. Passei meus dias em um estranho limbo. Kalin, desesperado para me manter segura, insistia para que eu descansasse. Ele era assombrado pela imagem das tendrilhas verdes do feiticeiro me atacando. Guardas foram postados em todas as portas. Eu não deveria caminhar pelos jardins sem uma escolta. A liberdade que eu conhecera, mesmo no exílio, havia desaparecido. O laço entre nós, embora forte, também era uma nova fonte de tensão. Eu podia sentir sua constante ansiedade latente, uma proteção tão feroz que beirava a possessividade. Ele vinha a mim tarde da noite, cheirando a tinta e preocupação, e me segurava como se eu pudesse desaparecer. Eu quase perdi você. Ele murmurava em meus cabelos, sua voz embargada. Eu não posso, eu não arriscarei de novo. Eu entendia seu medo, mas estava me afogando em seda e pedra. Meu corpo, pesado com os gêmeos, ansiava por movimento. Meu espírito, acostumado à utilidade, murchava no luxo ocioso. O conflito chegou ao auge uma tarde. Vovó Maureen, a parteira de Willowbrook, havia sido trazida ao castelo por minha insistência para atender ao parto. Ela me encontrou olhando sem entusiasmo pela janela da varanda. Criança, ela disse, sua voz como folhas sussurrantes. Esta gaiola dourada está te deixando pálida. Uma rainha que não consegue respirar não é rainha alguma. Nesse momento, Kalin entrou, sua testa franzida por alguma disputa do conselho. Ele viu Maureen e eu, e seus olhos piscaram com leve desaprovação. Lyra deveria estar descansando. Ele disse não unkindly, mas firmemente. Os médicos dizem. Os médicos veem um vaso para herdeiros. Maureen disparou, seus velhos olhos afiados. Eu vejo uma mulher com mãos de curandeira e coração de guerreira amolecendo com a inação. Ela precisa do sol. Ela precisa de ervas. A mandíbula de Kalin apertou. Não é seguro. Os véus de gelo podem ter simpatizantes.
Eu não sou uma boneca de porcelana para ser guardada, Kalin. As palavras irromperam de mim, alimentadas por semanas de frustração. Eu sobrevivia a assassinos em um nexo mágico corrompido. Eu ajudei a salvar seu reino. Eu certamente posso caminhar até os jardins reais sem que o mundo acabe. Ele estremeceu. O laço flamejou com seu choque e seu próprio medo contido. Você acha que eu faço isso para controlá-la? A cada momento em que você está fora da minha vista, eu vejo aquele dardo de besta. Eu vejo aquela luz verde em sua pele. Meu lobo me arranha para trancá-la onde nada possa tocá-la novamente. Sua confissão expôs seu terror. A raiva esvaiu-se de mim, substituída por uma compreensão dolorosa. Éramos ambos prisioneiros, eu do protocolo, ele do medo. Caminhei até ele pegando suas mãos tensas nas minhas. Kalin, eu disse suavemente, seu lobo precisa saber que sou forte, não apenas protegida, mas forte. Se você me esconde, você diz ao reino. Você diz ao seu lobo que sua companheira é uma fraqueza. É isso que eu sou? Seus olhos vasculharam os meus, a luta clara em seu rosto. Você é minha maior força e minha mais terrível vulnerabilidade. Então deixe-me ser forte, eu implorei. Deixe-me ser Lyra, a curandeira. Deixe-me cuidar dos feridos do golpe. Deixe-me caminhar nos jardins e planejar um berçário que não seja apenas uma fortaleza. Deixe-me ser sua rainha, não seu segredo. Por um longo momento ele ficou em silêncio. Então ele soltou um suspiro tremendo e senti sua resolução mudar através do laço. Não uma rendição, mas uma trégua. Os jardins, ele concedeu, com 2 guardas e a enfermaria. Você pode visitar por 1 hora a cada dia com Ronin. Foi um começo, uma pequena fresta na jaula. Na manhã seguinte, entrei na enfermaria do castelo pela primeira vez desde meu retorno. O cheiro de antisséptico e ervas era um reencontro. Os guardas feridos, aqueles que haviam lutado por nós, olharam para mim não com deferência distante, mas com curiosidade e um respeito crescente. Eu não mandei. Eu pedi. Eu busquei ataduras. Eu preparei um chá para aliviar a dor com minhas próprias mãos. Eu falei com eles, aprendendo seus nomes, suas histórias. Os sussurros começaram a mudar. Não a companheira secreta, mas a rainha curandeira. Kalin me visitou lá no final da minha hora. Ele estava na porta, observando-me enfaixar a mão queimada de um soldado com uma eficiência gentil. Senti seu olhar e, através do laço, não senti ansiedade, mas um lento e caloroso inchaço de orgulho. Naquela noite, sentamos juntos em minha sala. Ele tinha uma pilha de pergaminhos, mas os empurrou para o lado. O Conselho de Anciãos, ele disse, está exigindo uma coroação formal para você antes que os gêmeos nasçam para solidificar a linhagem. Meu coração gaguejou. Uma coroação. Uma declaração pública diante de todo o reino. A memória da última cerimônia que testemunhei no grande salão ameaçou surgir. Um fantasma de traição. Kalin viu em meu rosto. Ele se estendeu pela mesa, sua mão cobrindo a minha. Isto será diferente, ele jurou, sua voz feroz. Isto será uma verdadeira reivindicação, uma união diante da lua e do reino. Nosso laço está completo em espírito, mas o povo precisa vê-lo. A lei precisa reconhecê-lo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, aninhada em seda escura, estava uma coroa. Mas não era a pesada diadema com joias da rainha Alfa. Era um delicado aro de prata trançada com uma única pedra da lua em forma de lágrima que brilhava com uma suave luz interior. Isto pertencia à minha avó, ele disse, sua voz rouca. Ela era uma curandeira como você. Ela disse que a coroa de uma rainha não deveria pesá-la, mas lembrá-la da luz que ela deve carregar. Lágrimas encheram meus olhos. Era perfeito. Era um reconhecimento de quem eu era, não de quem eles queriam que eu fosse. Eu quero que Martia esteja lá, eu disse minha voz, e Ronin e vovó Marin. Um sorriso real e caloroso tocou seus lábios pela primeira vez em dias. Sua corte, minha rainha.
será quem você desejar que seja. Naquela noite, enquanto jazíamos juntos, a mão dele repousando em minha barriga, onde os gêmeos dormiam, o futuro parecia menos um fardo e mais um caminho que estávamos traçando juntos. A coroação se aproximava, uma perspectiva assustadora, mas as sombras do passado estavam recuando. O medo no coração de Kalin estava sendo lentamente substituído pela confiança, e o amor no meu estava criando raízes profundas e fortes no solo desta nova e incerta vida. Estávamos aprendendo o peso da coroa, não como uma força esmagadora, mas como um equilíbrio a ser encontrado juntos. O grande salão de Silverwood estava novamente cheio, mas o ar era completamente diferente. Não havia tensão de cálculo político, nem expectativa sufocante. Em vez disso, um silêncio reverente e esperançoso pairava sobre as matilhas reunidas. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam como ouro. Eu estava em uma antecâmara, minhas mãos tremendo. Vestia um vestido azul meia-noite profundo, de corte simples, mas tecido com fios de prata que capturavam a luz como estrelas distantes. Em meu pescoço estava o medalhão da minha mãe, e em minha testa repousava o delicado diadema de prata. Vovó Marinha ajeitou meu véu, uma cascata transparente de gaze prateada. Respire, criança, ela murmurou. Esses bebês precisam de ar, e você também. Mártia estava ao lado dela, seus olhos brilhando com lágrimas. Você parece uma rainha dos contos antigos. Uma verdadeira rainha. Ronin entrou, resplandecente em armadura formal de Beta. Ele me ofereceu seu braço. O rei espera seu coração, ele disse, sua habitual aspereza suavizada. As portas se abriram. A multidão se virou em uníssono. Eu os vi então não como uma massa julgadora sem rosto, mas como indivíduos. Guerreiros que eu havia cuidado na enfermaria assentiram respeitosamente. Anciãos observavam com aprovação cautelosa. Plebeus da cidade, autorizados a entrar neste dia histórico, olhavam com curiosidade aberta e esperança. E na extremidade, no púlpito, estava Kalin. Ele vestia o preto e prata de sua posição, mas o vestia de forma diferente. O homem rígido e assombrado da escolha havia sumido. Em seu lugar estava um rei, seus ombros eretos, mas não rígidos, seu rosto solene, mas vivo com emoção. Seus olhos âmbar encontraram os meus no momento em que apareci, e o laço entre nós acendeu, um sol particular e brilhante no centro do espetáculo público. Eu caminhei. O salão estava tão silencioso que eu podia ouvir o suave sussurro do meu vestido na pedra, a cadência constante e tranquilizadora dos passos de Ronin ao meu lado. Não olhei para os rostos. Mantive meus olhos em Kalin. Ele era minha âncora. Enquanto eu chegava ao púlpito, Ronin fez uma reverência e recuou. Kalin desceu os 2 degraus para me encontrar. Ele pegou minhas 2 mãos nas suas, seu toque quente e seguro. O ancião-chefe, o mesmo que havia oficiado a escolha, deu um passo à frente, mas sua postura havia mudado. Ele parecia mais velho, mais sábio e profundamente castigado. Povo de Silverwood, sua voz soou clara e forte. Nós nos reunimos não por uma aliança política, mas por uma verdade há muito negada. Nós testemunhamos não uma escolha, mas uma reivindicação que foi escrita nas estrelas antes que qualquer um de nós respirasse. Ele se virou para Kalin. Rei Alfa, você, diante destas testemunhas e sob os olhos da lua, declara esta mulher, Lyra, como sua verdadeira e predestinada companheira. A voz de Kalin foi um estrondo baixo e poderoso que preencheu cada canto do salão. Eu declaro, ela é a verdade do meu coração, a âncora da minha alma. Eu a declaro diante de todos como minha única e verdadeira companheira. O ancião se virou para mim. Lyra, você, diante destas testemunhas e sob os olhos da lua, aceita este lobo como seu verdadeiro e predestinado companheiro para ficar ao lado dele na luz e na sombra,
para compartilhar o fardo da coroa e a alegria do coração? Olhei nos olhos de Kalin, vi nosso passado, os sorrisos secretos, a dor compartilhada, a terrível separação. Vi nosso presente, o medo, a luta, a confiança nascente. E vi nosso futuro, incerto, assustador, mas nosso. Minha voz, quando veio, não hesitou. Eu aceito. Ele é minha força e meu consolo. Eu o aceito e aceito meu lugar ao lado dele. O ancião assentiu. Então, pelas leis antigas de nossa espécie e pela verdade primal do laço que nem mesmo o veneno pôde romper, eu os proclamo verdadeiros companheiros. Rei e rainha, 2 corações, um reino. Ele levantou as mãos. Que o laço seja selado para que todos vejam. Este foi o momento, a conclusão pública do laço, não em uma clareira particular na floresta, mas aqui, à plena luz do dia, diante de todo o reino. As mãos de Kalin subiram para acariciar meu rosto. Seus polegares roçaram minhas bochechas. Não havia hesitação, nem vazio em seus olhos, apenas um amor tão profundo que era aterrorizante em sua intensidade. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo cerimonial casto de lábios. Foi um beijo de reivindicação, de promessa, de gratidão desesperada e de amor feroz e eterno. O laço já forte cantou. Foi uma corda golpeada no tecido do mundo, uma vibração de poder dourado puro que se espalhou de nós em uma onda visível de luz quente. A multidão ofegou enquanto passava por eles, uma sensação de correção, de paz, de algo quebrado feito inteiro. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, o salão permaneceu em um estranho silêncio por um momento. Então um único uivo subiu da parte de trás. Era Ronin, sua cabeça jogada para trás, sua voz cheia de alegria e lealdade. Outro se juntou, depois outro. Em segundos, o grande salão estava cheio de uma sinfonia de uivos, não de luto ou guerra, mas de celebração, uma matilha unida acolhendo sua verdadeira rainha. Kalin manteve um braço ao meu redor, virando-nos para encarar seu povo. Seu sorriso era radiante, vitorioso. Povo de Silverwood, ele chamou, sua voz ecoando com o poder de alfa e pura felicidade. Eu lhes dou sua rainha, Lyra de Silverwood. Os uivos se transformaram em um rugido de aplausos que sacudiu os próprios alicerces da fortaleza. Eu estava ali, minha mão na dele, a coroa leve em minha testa, cercada pelo som ensurdecedor da aceitação. O fantasma da garota que havia assistido das sombras estava finalmente em repouso. Em seu lugar estava uma rainha. O banquete que se seguiu foi um borrão de música e luz. Eu me sentei ao lado de Kalin na mesa alta, não como uma decoração, mas como uma parceira. Ele me consultava discretamente sobre pontos de conversa, apresentava-me a dignitários estrangeiros com orgulho palpável. Eu falava com fazendeiros sobre rotações de culturas, com curandeiros sobre a consolidação da herbolária. Eu ainda era Lyra, mas eu era Lyra, a rainha. Conforme a noite avançava, uma dor aguda familiar apertou minhas costas. Eu me mexi em meu assento, tentando aliviá-la. Vovó Marin, sentada por perto com Martia, me lançou um olhar. Suas sobrancelhas se juntaram. Ela me deu um olhar sutil e questionador. Eu dei um pequeno, quase imperceptível aceno. Os gêmeos, como se sentissem o ápice da jornada de seus pais, haviam escolhido esta noite, de todas as noites, para começar a sua própria. A coroação havia terminado. Um novo capítulo estava começando, e estava começando agora mesmo. A dor era um punho familiar apertando profundamente por dentro, mas era diferente desta vez. Ela carregava o peso da cerimônia, da culminação. Vovó Marin estava ao meu lado em um instante, sua mão enrugada em meu braço. O banquete acabou para você, minha rainha, ela murmurou, sua voz baixa, mas firme. É hora.
Kalin, no meio de uma risada com um lorde fronteiriço, sentiu a mudança lá através do laço. Seu sorriso desapareceu, seus olhos se voltando para os meus, cheios de preocupação primal instantânea. Eu lhe dei um pequeno e tranquilizador aceno, mas meu aperto na beirada da mesa estava com os nós dos dedos brancos. Com facilidade prática, Marin e Martia me retiraram discretamente da mesa alta. Para a multidão, parecia que a nova rainha estava simplesmente se retirando após um longo dia. Mas o olhar de Kalin me seguiu até que as portas do grande salão se fecharam, sua preocupação um fio vivo em nosso laço. Os aposentos reais haviam sido preparados. A sala de parto não era um lugar estéril, mas um espaço quente e iluminado pelo fogo, preenchido com o cheiro de lavanda e camomila. Sentia-se seguro. Enquanto as contrações se estabeleciam em um ritmo constante e exigente, eu me concentrava nessa sensação, no laço, que zumbia com a energia distante e ansiosa de Kalin, nas duas pequenas almas dentro de mim, tão ansiosas para conhecer o mundo que já haviam ajudado a salvar. Horas se passaram em uma névoa de esforço e respiração guiada. Marin era um pilar de calma competência. Martia limpava minha testa com um pano frio, sussurrando histórias de Kalin como um filhote travesso. O mundo se estreitou para a luta, a dor, a pressão incrivelmente aterrorizante da criação. E então, enquanto os primeiros indícios do amanhecer tingiam o céu de rosa, meu filho entrou no mundo com um choro que não era um gemido, mas um anúncio claro e forte. Marin o colocou em meu peito, um embrulho de rosto vermelho e agitado com uma mecha de cabelo escuro e úmido. Ele se acalmou instantaneamente ao som do meu batimento cardíaco, sua pequena mão enrolando-se em meu dedo. O amor que me inundou foi uma força física, de tirar o fôlego em sua intensidade. Mas não havia tempo para descansar. O trabalho não havia terminado. Logo as ondas começaram novamente, e minha filha fez sua presença conhecida. Ela não se apressou. Ela levou seu tempo, como se afirmasse seu próprio caminho único desde o início. Quando ela finalmente chegou, ela era mais quieta, seus olhos piscando para revelar um tom de âmbar tão parecido com o de seu pai que me tirou o fôlego. Ela tinha uma poeira de cabelo branco prateado. Marin a colocou ao lado de seu irmão e eles se voltaram instintivamente um para o outro, suas pequenas mãos se encontrando. Gêmeos, um filho e uma filha, herdeiros do trono de Silverwood. A porta do quarto se abriu. Kalin estava lá, ainda em suas roupas cerimoniais, seu cabelo despenteado, seu rosto marcado por uma noite de medo e esperança. Ele olhou de mim para os dois embrulhos em meus braços, e sua poderosa estrutura pareceu ceder. Ele cruzou o quarto em 3 passadas, afundando de joelhos ao lado da cama. Ele não estendeu a mão para os bebês primeiro. Ele pressionou a testa na minha, sua respiração vindo em arfadas irregulares. Lyra, ele engasgou. Você está? Eu estou bem, eu sussurrei, exausta, mas radiante. Estamos todos bem. Só então ele olhou para baixo. Seu olhar capturou seu filho, sua filha. Maravilha pura e não adulterada transformou seu rosto. Lágrimas, silenciosas e descontroladas, rolaram por suas bochechas. Lentamente, reverentemente, ele estendeu a mão. Ele acariciou a cabeça de nosso filho com uma mão enorme e com a outra, ele acariciou o cabelo prateado de nossa filha. Eles são perfeitos. Ele respirou, sua voz embargada de admiração. Eles são nossos. Ele se inclinou e beijou minha testa, depois cada pequena testa. O laço entre nós inchou, não apenas com o nosso amor, mas agora com 2 novos fios brilhantes e bonitos, as conexões inatas com nossos filhos. Era uma constelação de pertencimento. A notícia se espalhou pela fortaleza como um incêndio. O rei Alfa tinha herdeiros, gêmeos. A celebração que havia começado na coroação reacendeu com ainda maior fervor. Mas para nós,
naquela sala tranquila e iluminada pelo fogo, o mundo era pequeno e perfeito. Kalin subiu na cama ao meu lado, cuidadosamente, e nós deitamos juntos, nossos filhos aninhados entre nós. Ele lhes disse seus nomes, sua voz um suave murmúrio. Kalin para o coração inabalável do povo de sua mãe, para a luz curativa que ela trouxe para todos nós. Não eram nomes de conquistadores ou políticos. Eram nomes de força e luz, nossas escolhas. Enquanto os bebês dormiam, Kalin olhou para mim, seus olhos sérios. O mundo vai querer coisas deles, ele disse suavemente. Poder, alianças, um legado. Toquei seu rosto. Eles terão essas coisas, mas primeiro terão uma mãe que é curandeira e um pai que é protetor. Eles conhecerão a verdade do nosso laço. O resto enfrentaremos juntos. Ele assentiu, puxando-nos todos para mais perto. O sol nascente derramou-se na sala, banhando nossa nova família em luz dourada. Os desafios não haviam terminado. O julgamento do véu de gelo se aproximava. O trabalho de governar um reino curado, mas cicatrizado, aguardava. Mas naquele momento, tínhamos nossa verdade. Tínhamos nossa família. O rei que despedaçou seu reino havia encontrado sua rainha. E juntos, eles haviam construído algo mais poderoso do que qualquer trono. Um lar. As semanas que se seguiram ao nascimento dos gêmeos foram um tempo de transformação tranquila e profunda dentro da fortaleza de Silverwood. A ansiedade constante que assombrava a Kalin desde o meu retorno começou a diminuir verdadeiramente. Ele ainda nos visitava uma dúzia de vezes ao dia, mas seus passos eram mais leves. Seus sorrisos vinham mais facilmente. O laço zumbia com um novo contentamento estabelecido, entrelaçado com os pulsos brilhantes e sonolentos dos espíritos de nossos filhos. Eu estava aprendendo a ser rainha e mãe simultaneamente. Um ato de equilíbrio que me deixava perpetuamente cansada, mas profundamente feliz. Minha corte frequentemente consistia em vovó Marim cochilando em uma cadeira, Mártia tricotando pequenas meias e Ronin tentando discutir a segurança das fronteiras enquanto fazia caretas ridículas para o bebê. Não era tradicional, mas era nossa. O julgamento formal da Casa Frustale foi realizado sob a lua cheia, um acerto de contas público de seus crimes. Kalin presidiu com uma justiça severa e inabalável que silenciou qualquer dissidência remanescente. A evidência era inegável. O veneno, as ordens de assassinato, a tentativa de corrupção do coração, o golpe. Lord Corvus Frostall, quebrado em corpo e espírito, foi condenado à prisão perpétua em uma cela sem luz, um destino que muitos consideravam pior que a morte. Para Sarafina, Kalin mostrou uma misericórdia que surpreendeu os anciãos endurecidos. Exílio, ele declarou, sua voz ecoando na praça lotada. Você é despojada de seu nome, seu título e seu lobo. Você será levada para os desertos do sul, além de nossas fronteiras, onde o sol é implacável e a areia não se lembra de ninguém. Lá você viverá seus dias como uma humana com apenas a memória do que você traiu. Era uma sentença brutal para um de nossa espécie, ter o lobo, parte da alma, mágica e permanentemente suprimido. Mas era vida. Ela foi levada, sua beleza gélida finalmente derreteu em um desespero vazio e sem expressão. As terras do véu de gelo foram confiscadas pela coroa. Seus membros restantes se dispersaram, seu poder quebrado. Com a ameaça extinta, a cura do reino poderia começar de verdade. Uma tarde, Kalin me encontrou nos Jardins Reais. Eu estava sentada em um banco aquecido pelo sol, Kalin Yara dormindo em um berço de vime ao meu lado. Eu não usava o diadema de prata, apenas um vestido simples. Eu estava esboçando o layout para uma nova e maior ala de enfermaria, uma que serviria tanto ao castelo quanto aos pobres da cidade. Ele sentou-se ao meu lado, sua presença um calor confortável. Ele observou os gêmeos dormindo por um longo momento.
um sorriso suave em seu rosto. O conselho, ele disse baixinho, já está falando sobre noivados, alianças comerciais por meio de casamento, quando eles atingirem a maioridade. Uma raiva protetora familiar cintilou em mim, mas mantive minha voz calma. E o que o rei diz? Ele pegou minha mão entrelaçando seus dedos nos meus. O rei diz que seus filhos não serão moedas de troca. Eles serão criados para liderar, para amar seu povo e para escolher seus próprios corações quando chegar a hora, assim como seu pai fez. A promessa em suas palavras aliviou a tensão em meus ombros. Estávamos mudando as coisas, não da noite para o dia, mas pedra por pedra. Naquela noite, durante as horas tranquilas, Ara começou a resmungar. Levantei-me para acalmá-la, mas Kallen já estava lá, levantando-a do berço com uma facilidade natural e gentil que eu ainda achava hipnotizante. Ele caminhou com ela até a varanda, murmurando palavras suaves e sem sentido. Juntei-me a ele, segurando um Kallen acordado contra meu ombro. A lua era uma fina lasca de prata em um céu salpicado de estrelas. O reino abaixo estava pacífico, suas luzes cintilando como estrelas caídas. Eu costumava ficar aqui, Kallen disse suavemente, sem olhar para mim, seu olhar no horizonte. Naquelas primeiras noites depois que você partiu, o laço era um vazio gritante. Pensei que a dor me levaria para a floresta e eu nunca mais voltaria como homem. Encostei minha cabeça em seu braço. Eu costumava olhar para a lua da janela da minha cabana. Eu sussurrei e sentir o mesmo grito, mas à distância. Eu pensei que era apenas meu coração partido. Ele olhou para mim, seus olhos luminosos ao luar. Viemos tão longe daquela escuridão. Ainda temos um longo caminho a percorrer, eu disse, pragmática como sempre. As províncias orientais precisam ser reconstruídas. Os anciãos do conselho são teimosos. Sempre haverá aqueles que sussurrarão que seu rei se casou abaixo de sua posição. Ele se virou para me encarar completamente, sua mão livre subindo para acariciar minha bochecha. Deixe-os sussurrar. Eles olharão para nossos filhos, para a força do nosso laço, para a saúde da terra que retornou quando você o fez, e seus sussurros morrerão. Você não está abaixo de mim, Lyra. Você é o alicerce sobre o qual eu me apoio. Você é a razão pela qual este reino ainda tem um rei. Suas palavras tão sentidas preencheram as últimas rachaduras escondidas em minha alma. Os últimos estilhaços da insegurança da serva se derreteram. Eu era sua igual no amor, no propósito, no governo. Kallen coou suavemente e Alora, nos braços de seu pai, soltou um pequeno suspiro em seu sono. Nós estávamos lá, nós quatro, uma nova família sob a velha lua. O passado era uma cicatriz, mas não sangrava mais. O futuro era um vasto território inexplorado, mas o mapearíamos juntos. Kallen pressionou um beijo em minha testa. Eu te fiz uma promessa uma vez, ele murmurou, que eu te escolheria antes de todos os reinos. Você tem, eu disse, todos os dias. Ele sorriu. Aquele sorriso verdadeiro e caloroso que era só meu, e eu sempre o farei. Os primeiros raios do amanhecer começaram a atingir o céu oriental, pintando as nuvens em tons de rosa e ouro. Um novo dia não sem desafios, mas cheio de promessas. O rei Alfa havia encontrado sua rainha. O reino estava inteiro. E nossa história, a história que começou com um desaparecimento e uma busca desesperada, estava apenas começando. Era a história de uma curandeira e um rei, de gêmeos nascidos do amor e da resiliência, de um laço que se provou mais forte do que veneno, política ou orgulho. Era a nossa história. E enquanto o sol nascia sobre Silverwood, derramando sua luz dourada sobre a terra, eu soube com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos, que os melhores capítulos ainda estavam por vir.